Bom dia, senhor presidente, demais colegas deputados, todos os senhores e senhoras que prestigiam essa sessão, em nome do Norte e também do procurador, doutor Wagner, e dos demais procuradores aqui. Eu quero desejar boas-vindas a todos vocês, aos servidores que estão aqui em busca de um pleito que é procedente. E o deputado Pedro Kemp, juntamente comigo, e outros colegas subscreveram o requerimento pedindo que o governador Eduardo Riedel faça uma análise de forma criteriosa, de forma justa, para que vocês alcancem o pleito desejado. Senhor presidente, eu continuarei aqui falando na mesma esteira que o deputado Kemp fez aqui o seu pronunciamento. Eu estava fora do estado e, de forma muito triste, acompanhamos aquele caso da professora de São Paulo, que fora assassinada por um garoto de apenas 13 anos. Ato esse que, na verdade, revela, como disse aqui o deputado Pedro Kemp, uma realidade da nossa educação, não só aqui no estado, mas ela é de forma nacional. Desde que eu entendo por gente, a minha mãe, caro jornalista Manuel Afonso, professora na 8ª linha, município de Glória, depois município de Fátima do Sul, desde a década de 63, quando ela começou a dar aula, a gente vê essa situação. É uma vergonha para esse Brasil tão grande, tão rico como o nosso. E aqui, às vezes, redundantemente, eu sempre lembro o deputado Júnior Mock, a frase de Monteiro Lobato, como dizia, que um país se desenvolve com homens e livros. Homens, do ponto de vista genético, homens e mulheres que têm a sensibilidade e, ao mesmo tempo, ao lado, paralelamente, o investimento na educação. Pitágoras dizia, é melhor ensinar a criança para que não venha puni-la na fase adulta. Então a gente percebe que antes de Cristo, os filósofos já diziam da importância da educação, do investimento da educação, o deputado Pedro Ocean. E nós acompanhamos de perto essa realidade. Eu, quando cheguei a esta casa, foi uma das primeiras leis de minha autoria, a lei de número 3.437, de 19 de novembro de 2007, que institui a política de prevenção à violência contra educadores da rede de ensino do estado de Mato Grosso do Sul. Isso no meu primeiro mandato. Por que eu apresentei esse projeto de lei? E o deputado Júnior Mock estava aqui conosco nesse meu primeiro mandato e foi um dos que apoiou de forma inconteste, porque em uma das escolas que eu dei aula aqui em Campo Grande, a diretora adjunta, pasme-os os senhores e senhoras, ela levou um tapa tão grande de um aluno de 16 anos que ela caiu. A diretora adjunta da escola lá do bairro Rostinóis, Maria de Lourdes Toledo Areias, uma das escolas que eu ministrei aulas. Foi um dos primeiros projetos que eu apresentei aqui. Esse projeto de lei, que se tornou lei, provocou o Ministério Público e nós tivemos aqui um seminário no Palácio Popular da Cultura com mais de 8.000 educadores aqui da nossa capital, desmistificando o outro lado do ECA. Quando fala do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, só fala de direitos. Isso passou uma conotação para a nossa sociedade brasileira de que esse garoto só tem direitos. Ninguém falava. Até hoje, poucas pessoas falam dos deveres e não sabem que um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente penaliza criminalmente o seu pai, até mesmo por abandono intelectual do seu filho. Então a garotada fazia, acontecia, depredação do patrimônio público, não obedecendo o professor e extrapolando os limites da razão humana, ofendendo aquele que recebeu de Deus essa missão tão nobre que é de dar ensinamento, a ponto de agredir fisicamente e de, às vezes, até de tirar a própria vida, como aconteceu lá no município de
Nova Andradina, mais precisamente lá na Casa Verde, um diretor que fora assassinado por um jovem. E acompanhando esse caso de uma professora de 71 anos, que já tinha sido aposentada, mas com a vontade ainda de dar a sua parcela de contribuição, que hoje, graças a Deus, a expectativa de vida dos brasileiros aumenta a cada dia que passa, e ela ainda jovem, mesmo com 71 anos, jovem, falou assim: eu vou dar aula, vou continuar dando aula. E aconteceu essa tragédia por um garoto que, segundo as informações, tinha sofrido bullying, e aqui acabou assassinando essa senhora. Aqui no nosso estado, o deputado Pedro fala assim: vai visitar a escola. Pedro, eu visitei todas as escolas, e Vossa Excelência falou com muita maestria, uma realidade triste. O nosso corpo docente está adoecido, e agora com esse novo ensino médio, inclusive eu vi um debate no Rio de Janeiro esse final de semana, ninguém consegue entender essa nova modelagem, não conseguem, o professor não consegue, e muito menos o aluno. Então eu digo com muita tristeza, nós tivemos muitos avanços aqui em relação à educação, nós aprovamos leis importantes. O deputado Gerson, presidente, é autor de uma lei fundamental que permite, ao município que tem um avanço no IDEB de ter um aumento nos seus tributos, um projeto maravilhoso que essa casa aprovou por unanimidade. Muitos avanços nós tivemos, só que ainda estamos distante daquilo que a educação precisa estar, no destaque que ela precisa ter, e esta lei foi com esse objetivo, de ajudar a prevenir, dentro do ambiente escolar, a agressão contra justamente o educador. Essa lei foi fundamental, melhorou muito a autoestima do professor. Naquela época, ela empoderou mais o professor para dizer aqui o seguinte: se você arriscar a escola, você vai ter problema, o seu pai pode ser punido até pelo abandono da sua escola. Mas a doença psicológica tem aumentado cada vez mais, e a pandemia evidenciou isso com muita força, que é preciso sim que o poder público ajude a melhorar essa situação. Eu quero falar de uma outra lei de nossa autoria, que essa é recente, de 2020, justamente pelo fato de eu ter acompanhado um alto índice de pessoas com a depressão, crianças se automutilando, e uma coisa que muitos dos senhores às vezes não sabem: nós temos um alto índice de suicídio no nosso estado. É o terceiro, a última estatística que eu vi, o terceiro que mais se pratica o suicídio do Brasil. Perde para o Rio Grande do Sul e um outro estado. Crianças, jovens. E chega aqui no caso do professor Tiago, um professor da REME, da Rede Municipal de Ensino, que acabou tirando a sua própria vida. A lei de nossa autoria, de número 5.582, que o governador Reinaldo sancionou, de 19 de outubro de 2020, agora recentemente, institui no âmbito do Estado o serviço de apoio psicológico e social ao aluno da rede pública em situação de vulnerabilidade econômica e psíquica, e fixa outras providências. Então é preciso que essa estrutura esteja realmente à disposição. Nós temos milhares de leis aprovadas nesse país, mas entre você fazer um projeto, aprovar uma lei e ter a eficácia dessa lei, existem distâncias geograficamente quilométricas. E no caso específico do educador e do aluno, é preciso sim que o Estado tenha um olhar diferenciado, porque as pessoas não aguentam. Eu fiquei pouco tempo em sala de aula, mas o suficiente para saber o quanto é difícil, porque nós estamos diante de uma família, infelizmente, desestruturada. A célula máter da sociedade, que o grande jurista Rui Barbosa dizia, está adoecida e cada vez mais complicada. Quando a família, que é a base da sociedade, está doente, é natural que nós vamos ter aqui uma sociedade doente. E o professor está na sala de aula para ministrar, para organizar esse conteúdo,
para ministrar, ter uma cabeça boa do ponto de vista da didática para transferir esse conhecimento, cuidar de um aluno que às vezes o pai está na cadeia, a mãe numa luta violenta para conseguir esse pão de cada dia, e aí a tragédia está imposta. Eu acredito muito no professor Hélio. O Hélio Dairo, o atual secretário de Educação, um cara democrata. Já estive com ele como presidente da Comissão de Educação. Eu quero fazer um trabalho diferenciado, não aquele trabalho isolado. Eu não quero trazer para mim glória, nada disso. Eu quero fazer um trabalho com todos os membros da comissão. Deputado Júnior Motta é o nosso vice-presidente. Deputada Amária é membro titular dessa comissão. O João César Mato Grosso e o nosso querido saudoso Amarildo Cruz era o outro titular dessa comissão, e entra no lugar dele o suplente deputado Zeca. Já estive com o Hélio. Eu quero fazer um trabalho em conjunto, Mara. Aqui não tem cor partidária, não tem esse negócio de eu que quero estar na frente, nada disso. Nós vamos fazer um trabalho coletivo, e a primeira reunião que nós teremos, a primeira, com representante de todo o estado, com os diretores, vai ser aqui, Mara, na casa, nesta casa, e todos os colegas, eu gostaria que estivesse presente, para que em conjunto nós alcancemos os resultados que nós queremos. Quer uma aula de melhor qualidade, é de permitir uma melhor infraestrutura, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psíquico, para que esse professor tenha a tranquilidade de dar a sua aula. Nós temos bandeiras, Mara, assim como eu consegui, na época, a robótica, que coloquei uma emenda no orçamento, uma emenda de meta, que acabou dando um valor de quase 9 milhões, e todas as escolas em tempo integral têm o kit de robótica, e eu agradeço muito esta casa que aprovou essa emenda de meta de nossa autoria, e o governador Reinaldo, que teve a sensibilidade e que comprou esses kits para todas as escolas em tempo integral que hoje nós temos no estado. Se é difícil você manter um garoto na sala de aula, Mara, durante uma aula, imagine Vossa Excelência ter esse garoto durante o dia todo. Além de ajudar no senso crítico desse garoto, vai despertar o fato de ser algo inovador, é um atrativo a mais, esse dispositivo, para que esse garoto realmente mantenha-se durante o dia, com as modalidades que a escola em tempo integral proporciona, e ao mesmo tempo, um garoto já se preparando para o mundo do trabalho. O mundo hoje é tecnológico, então esse foi um avanço. Nós temos outra bandeira, Mara, que agora é o ar-condicionado. Nós temos ainda centenas de escolas que precisam do ar-condicionado. Já conversei com o governador Riedel, e esta é uma outra, eu coloquei uma emenda de meta, foi aprovado no orçamento dos 22 bilhões que nós aprovamos aqui, que é o orçamento do estado, para que todas as escolas que ainda não dispõem, que antigamente era motivo de luxo, hoje não. Eu estive ali em Miranda, Mara, em Ladário, olha, professor, dava para torcer a camisa. Você acha que esse professor vai dar uma aula como? E esse aluno vai aprender num calor terrível desse? É o que eu disse, nós tivemos muitos avanços, mas nós vamos perseguir essas outras metas. Quero ouvir Vossa Excelência. Membro titular. Bom, primeiro, parabenizá-lo por trazer, este assunto de tanta relevância e importância, que começa na segurança das escolas, a segurança dos nossos estudantes. Mas o que eu vejo hoje? A gente passou por um processo, estamos passando por um processo de transformação, de readaptação, passamos pela pandemia, e isso trouxe mudanças comportamentais, uma sobrecarga também ao professor, que hoje recebe um aluno que muitas vezes não teve as condições dentro de casa de poder ter um aprendizado. Então, assim, é uma somatização de problemas que a gente começa a enfrentar. A pressão de um novo momento, da informatização, eu falo assim, hoje nós temos quantas informações para os nossos alunos que estão
na palma da mão deles, através de um celular, né? Então, assim, o que eu sinto falta hoje no nosso aprendizado, nas nossas escolas? Nós precisamos de ter hoje uma equipe multidisciplinar, que quando um professor identificar um aluno com um certo comportamento diferente, seja aquele aluno muito quieto ou muito hiperativo, que ele possa ter a ajuda de um profissional, um psicólogo, um assistente social, para que possa também entender o que está acontecendo até dentro da família deste aluno. O que está acontecendo? Então, eu acredito que nós temos que começar a olhar para dentro também da estrutura familiar, através de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, com talvez um psiquiatra, né, se o psicólogo entender que assim a criança precisa ser tratada, e também não só olhando para o aluno, mas para os próprios professores. A gente tem professor adoecendo, como foi dito aqui agora há pouco pelo deputado Pedro Kemp, né? A pressão do dia a dia, as diferenças de comportamentos. Então, entendo que nós precisamos de ter uma equipe multidisciplinar. O vídeo monitoramento também das nossas escolas. Nós sabemos que já se iniciou, né, esses vídeo monitoramento, essas câmeras nas escolas, e eu acho de extrema importância, não para vigiar professor, não, longe disso, mas para poder monitorar o que está acontecendo dentro dessas escolas, né? Nós temos aí caso de bullying, como foi o aluno que fez essa barbaridade lá em São Paulo, se colocando como estava sofrendo bullying, né? Mas que possa estar sendo monitorado também o que está acontecendo dentro dessa escola, para que a gente possa prevenir antes de acontecer caso como esse que a gente viu, que vitimou essa professora, e que com certeza nós temos que trabalhar a prevenção. Acho muito importante a gente estar aqui, professor deputado Rinaldo, debatendo e discutindo o que nós precisamos melhorar na educação no nosso estado para prevenir, para que não aconteça casos como esse. A gente está vendo brigas dentro das escolas, fora, né, alunos se degradando. Isso é muito triste. O que nós precisamos para trazer a cultura da paz, do respeito para dentro das escolas? Entre professores, né, e alunos, entre os alunos, enfim. Então, muito importante essas suas colocações, e vamos continuar estabelecendo e criando políticas públicas para que a nossa educação, na qualidade, na proteção, no cuidado com as nossas crianças, realmente a gente possa ter a efetividade do que a gente quer para as nossas escolas. Deputada Mara, eu agradeço de coração a parte de Vossa Excelência e recepciono na íntegra o seu a parte. E em relação ao vídeo monitoramento, eu recebi, por exemplo, um diretor no meu gabinete a semana passada, como há casos e casos. O deputado Pedro falou de alguém que está sendo monitorado. Realmente, o professor, ele tem que ter a liberdade de dar a aula, e ele está preparado didaticamente, não é verdade? Agora, casos que a gente tem que analisar. Do outro lado, o professor, diretor Wagner, me procurou semana passada pedindo uma emenda parlamentar que ele gostaria que tivesse em todas as salas de aula, que é para dar segurança para o próprio aluno e, consequentemente, para o professor. Então, por isso que a nossa comissão, deputada Amarela, vai trabalhar, sabe, de forma conjunta. O nosso objetivo aqui é permitir com que nós tenhamos uma educação cada vez de melhor qualidade e dando a infraestrutura, não só do ponto de vista físico do prédio, mas das condições, mas do ponto de vista psicológico. Por isso que essa lei de nossa autoria, ela é fundamental. A lei já existe, de ter um profissional da psicologia para atender essa escola. Me permite mais uma parte. Eu quero dizer que a gente tem que enaltecer, né, todo o avanço que nós tivemos na educação. Isso é indiscutível no nosso estado. Estruturalmente falando, né, eu entendo que a gente avançou muito, né, no cuidado com as nossas estruturas físicas, com a qualidade de ensino,
mas a gente vive um novo momento. E a importância de nós debatermos, como foi dito aqui, há um professor que quer ter o monitoramento dentro da sua sala de aula, ele não se importa, ele acha importante aquilo até para que ele tenha também a liberdade de poder fazer a sua aula e de, inclusive, com relação a alguma denúncia que possa acontecer, e ele esteja resguardado, né? Há outros que não. Então, acho que isso tem que ser um debate feito para que a gente possa atender sempre a maioria, né? Ouvir sempre a maioria para que a gente possa acertar mais e errar menos. Mas eu quero enaltecer o trabalho que foi feito nesses 8 anos do governo Reinaldo Azambuja pela educação do nosso Estado. Isso a gente não pode jamais deixar de reconhecer o quanto a gente avançou, tanto na valorização dos profissionais, em prédios públicos, né, em todo o aparato. Mas a gente precisa estar sempre melhorando, por isso é que a gente tem que estar nesse debate e buscando sempre políticas públicas para o aprimoramento da educação de qualidade no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, deputada Mara, te agradeço de coração e finalizo aqui falando do último episódio que aconteceu na Escola Estadual Teotônio Vilela. O diretor da escola, um amigo nosso, o Walter, e todo mundo viu, né, pela mídia, o que aconteceu ali. Um garoto com a arma de brinquedo. Imagina, deputado Pedro, do ponto de vista psicológico, o que não aconteceu ali na Teotônio Vilela, que tem arma de brinquedo aqui. Quem não entende de arma, como eu, por exemplo, vai saber se é de brinquedo ou não é. Eu imagino o clima que foi ali, naquele ato que aconteceu essa semana. Pois não, deputado Pedro? Deputado professor Rinaldo, eu quero parabenizar Vossa Excelência por fazer esse debate aqui na tribuna e como presidente, inclusive, atual da nossa Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, mas quero dizer também que eu sou testemunha de que Vossa Excelência conhece o chão das escolas, porque visita as escolas, conversa com os diretores, os professores, está muito ciente, né, dos problemas que estão acontecendo. Eu, às vezes, visito alguma escola e o diretor fala, o professor Rinaldo passou aqui. Aí eu vou na outra escola, converso lá, vou entregar uma emenda parlamentar, aí eles falam, o professor Rinaldo passou aqui. Eu falei, mas ele está passando em tudo quanto é escola, né? São então, amigos. Realmente, Vossa Excelência é presente nas escolas, acompanha, sabe das dificuldades hoje que os professores estão enfrentando. Ontem à noite, deputado, eu recebi muitas mensagens, eu me comovi com depoimentos de um professor especificamente, né? Mas assim, o absurdo da burocracia, da fiscalização, o professor hoje ele tem que tirar foto da aula que ele está dando, ele tem que printar os conteúdos para provar que ele está dando aquela aula. Então, assim, o nível de cobrança e de fiscalização que está acontecendo é absurdo. E realmente eles estão adoecendo. Muita licença, né, de saúde, e a gente sabe que isso acarreta, né, em termos de gasto, porque esses professores têm que ser substituídos. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência por acompanhar de perto, está nas escolas, conhece o assunto, com certeza vai nos ajudar a fazer essa interlocução com o governo do Estado. Deputado Pedro Kemp sempre esteve na comissão, inclusive ele presidente, eu vice, eu em nome da harmonia, sempre cedendo, né, para minimizar na época os debates, enfim. Mas o deputado Pedro Kemp, mesmo não sendo membro titular, Vossa Excelência é um defensor, não por questões políticas, por questão de convicção, questão de princípio, e Vossa Excelência, todas as reuniões que nós tivermos, eu gostaria que Vossa Excelência também fizesse parte. E a primeira vai ser aqui, com a presença do nosso secretário, que eu quero aqui elogiá-lo pela predisposição dele. Falou, deputado Rinaldo, eu quero fazer um trabalho construindo junto com a Assembleia Legislativa, com os educadores. É assim que se faz, ouvindo as pessoas, e eu quero parabenizar não só o deputado, o secretário Hélio, mas também o Édio, que é um camarada professor,
queridíssimo, teve em sala de aula muitos e muitos anos em Maracaju, mas que é sensível, porque uma das coisas que eu não abro mão é de você ser humano, de você ouvir as pessoas e construir juntos aquilo que todos nós queremos, que é uma educação de qualidade. E os professores, deputado Pedro Kempf, dizer aqui a Vossa Excelência, se ganhasse 10 mil reais por período, ainda seria pouco. Não é fácil sala de aula. Deputado Pedro Kempf, aqui a maioria, menos o Pedro e o Catan e o Tavares, a grande maioria aqui já viveu meio século. E quem viveu meio século lembra como era. Professor só falava uma vez. Era um silêncio absoluto, porque havia um respeito de forma grandiosa. Eu lembro lá em Culturama, diretora Dalva Moserkoff, esposa de um americano, que inclusive construiu a escola Pioneiros lá em Culturama, construiu com recurso próprio, um americano, um missionário presbiteriano. A mulher dele era diretora. Quando ela adentrava a sala de aula, Coronel Davi, todos nós ficávamos de pé, em reverência, havia uma respeitabilidade mútua. Hoje o professor está sendo aviltado dentro da sala de aula, está sendo agredido do ponto de vista verbal, do ponto de vista físico, e como eu disse aqui agora há pouco tempo, extrapolando os limites da razão humana, professor perdendo a vida, diretor perdendo a vida por conta de aluno, porque a educação na verdade vem de casa. Por isso que eu volto lá onde eu comecei, a família está adoecida, a célula máter da sociedade está doente. O professor, ele tem a obrigação de dar conhecimento, porque a educação vem de casa, respeito vem de casa, e é por isso que hoje a gente, coitado do professor, recebe nos ombros uma carga enorme. Passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado pela parte, deputado Rinaldo. Vou fazer um reconhecimento aqui, deputado. Vossa Excelência e o deputado Pedro Kempf são os verdadeiros representantes da educação aqui nesta casa, e trouxeram aqui, deputado Pedro Kempf e Vossa Excelência na manhã de hoje, a repercussão desse caso de São Paulo e as consequências que isso vai trazer também no âmbito do ensino do Brasil inteiro. Pedro Kempf fez aqui algumas considerações a respeito da pressão que hoje vivenciam os professores no nosso estado, mas também é um retrato do Brasil inteiro. É a falência da família, deputado Rinaldo. Hoje os problemas familiares estão estourando na escola e cabe ao professor buscar a solução para isso. É a mudança dos tempos, é a mudança dos comportamentos, é o progresso que acaba por trazer uma série de dificuldades e acaba, infelizmente, recaindo nas mãos dos professores buscar uma solução para isso. Eu tive agora a oportunidade de conversar com a subcomandante-geral da PM, a Coronel Neide, perguntando para ela como que está aquele programa lançado pelo governador, o ex-governador Reinaldo Azambuja, no ano passado, de monitoramento das escolas estaduais com a consequente ronda escolar feita pela Polícia Militar. Ela me disse, deputado Rinaldo, que isto ainda está acontecendo, mas vai me mandar aí os dados de todo o trabalho que está sendo feito nesse sentido. Eu pediria, deputado Rinaldo, que junto com o senhor, junto com a Comissão de Segurança Pública, da qual eu sou presidente, a gente pode, até atendendo aquilo que foi falado aqui pelo deputado Pedro Kempf, de nós fazermos uma comissão e verificarmos como que está sendo tratada essa questão, não só da segurança nas escolas, mas também dessa questão que está afetando diretamente os professores. Antes que aconteça alguma tragédia aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho que a gente tem que buscar a prevenção, buscar ações preventivas naquilo que
vai nos levar a ter um ambiente melhor dentro das escolas e evitando que essas situações aconteçam. Para o senhor ter ideia, deputado Rinaldo, o aluno que ontem matou a professora na sala de aula em São Paulo, ele já tinha sido mandado embora de uma escola anterior, porque ele constantemente falava isso aos professores e alunos, que ele estava já planejando um ataque naquela escola que anteriormente ele estudava. O que fez a escola? Transferiu o aluno, transferiu o problema, e pelo jeito não houve informações para a nova escola da conduta desse aluno, do comportamento dele e o que ele já estava buscando fazer. Então, são tragédias e mais tragédias que acontecem, e eu sugiro então ao senhor que a gente possa, junto com a Comissão de Educação, montar aqui um grupo de deputados e a gente, junto com o governo do Estado, verificar a situação atual e buscar soluções, deputado Rinaldo. Porque depois, deputado, não adianta a gente vir aqui fazer discurso em cima de um caixão de professor ou de próprio aluno. Aí vai ser tarde demais. Então, deixo aqui essa sugestão, e sabendo do alto grau de comprometimento do senhor, eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir fazer isso. Muito obrigado. Eu agradeço, e vamos precisar muito da experiência de Vossa Excelência, porque a família desestruturada, ela cai lá na escola e, consequentemente, lá na segurança pública. Então, Vossa Excelência já está intimado a participar conosco. Uma comissão vai ser mais multidisciplinar, para que a gente alcance os nossos objetivos. Eu quero finalizar, senhor presidente, aqui me solidarizando com essa família dessa professora de São Paulo, com a família do Tiago Bianchini, que infelizmente tirou a sua vida aqui na nossa cidade, e a minha solidariedade ao professor Walter, diretor da escola Teotônio Vilela, que fica ali no Universitária 2, mais conhecido como Conjunto Coab, que passou por esse momento de estresse recentemente, e eu tenho certeza que, com a ajuda de todos nós, com a sensibilidade do governador Eduardo Ride, com a sua equipe liderada pelo secretário Hélio Dayer, eu tenho certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Finalizo agradecendo o apoio de todos os colegas e a deputada Mara, que fez a inversão do seu tempo para que eu pudesse me pronunciar nesta manhã. Muito obrigado, senhor presidente.